Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é um domingo e eu estou aqui com algumas pecinhas de roupa. Preciso dobrar. Tem muita meia mesmo. Só um minuto. Bom, gente, já voltei. Só foi uma pessoa inconveniente. Tem muita meia e agora eu tô dobrando. A meia eu não tenho muito o que fazer, não. Só simplesmente coloco assim. Eu sei que tem um truquezinho que você pode pegar a meia e colocar meio que aqui dentro e fazer esse bolinho. Eu nem lembro de onde eu aprendi esse truque, mas eu não faço assim. Eu coloco assim mesmo e tá ótimo. Tô colocando aqui no chão porque tá tudo limpinho, então não tem nenhum problema. Inclusive, a energia acabou de cair neste exato momento. Hoje tá um dia frio, bem frio mesmo. Não comparado com outros dias, porque tem vezes que aqui em São Paulo tá fazendo assim um frio absurdo. Um frio tão absurdo que você mesmo todo agasalhado, mesmo cheio de coberta em cima de você, da mais grossa possível, apesar de que eu tenho uma ou outra coberta grossa, mas eu preciso comprar algumas bem mais grossas, porque aqui em São Paulo, quando faz frio, o frio é inimaginável. Mas o bom é que tá fazendo frio, só que o céu tá um pouquinho claro e isso é bom, isso é bacana. Vou colocar aqui desse lado. Nessa parte aqui, ó, eu coloco só as roupas. E tem nessas gavetinhas aqui que eu coloco as minhas coisinhas, tipo utensílio como maquininha de cortar cabelo e por aí vai. Alguns cabos de carregador. Eu tava assistindo agora há pouco vídeos de casos. Nossa, até cuspi. Vídeo de casos criminais. E é um conteúdo que eu vejo bastante. E tem muito influencer que tem redes sociais para somente falar sobre esse conteúdo. Somente falar sobre casos criminais. E assim, a gente vê cada história de coisa que acontece não só fora do nosso país, mas também dentro do nosso país. Coisas que acontecem a quilômetros de distância, mas também coisas que acontecem bem próximo da gente, sabe? Lá na cidade onde eu morava, Araci, que é uma cidadezinha pequena lá no interior da Bahia, dificilmente eu ouvia sobre algum caso criminal, alguma coisa de ruim que aconteceu. Sério, dificilmente. Lá é uma cidade bem tranquila. E eu sei que tem muitas cidades tranquilas assim no interior da Bahia. Mas morando aqui em São Paulo, é muito fácil de você ouvir histórias de coisas do tipo acontecendo muito próximo de você. Aqui, desde quando eu comecei a morar aqui, eu já vi um ou dois casos de coisas assim ruins que já aconteceu com pessoas, infelizmente. E o pior é que você toma cuidado, mas ao mesmo tempo tem vezes que não tem como você não tem como você se safar de algumas coisas, porque tem coisas que, por exemplo, tem gente que tá dentro de casa, de boa, tranquilo. Esses dias eu vi no YouTube um vídeo de um professor que ele estava dando aula online para os seus alunos e aí os bandidos invadiram a casa dele, fez ele de refém, só que o bom é que tipo não tiraram, vocês sabem o que eu quero dizer, eu só não vou falar a palavra. Não colocaram ele dessa pra melhor, isso foi muito bom, mas eles conseguiram roubar o rapaz. Então assim, tem vezes que acontece e você não precisa nem sair de casa, você não precisa nem estar em um ambiente propício para essas coisas acontecer.
Você pode estar no ambiente mais seguro do mundo, dentro da sua casa, sem se meter em problema, que pode acontecer uma coisa dessa. E eu fico passado quando tem casos de crianças envolvendo menores de idade. Nesse caso que eu vi, eu sei que não é uma justificativa, mas essa menina já tinha pais presos. Ela, antes dos pais dela for preso, ela via os pais dela consumindo aquele tipo de substância que não é tão legal, acontecendo muita briga. Então, assim, a criança já nasce com a cabeça virada, porque em casa ela já vê cada atrocidade e ela meio que vai criando uma casca grossa. Tem umas que se melhora e torna uma pessoa melhor, uma pessoa boa, uma pessoa que quer evoluir, que não quer fazer mal a ninguém, mas tem outras que se tornam a imagem e semelhança dos pais. Então é muito importante, inclusive, se é pai ou mãe, não brigar e não fazer nenhuma coisa ilícita na frente do filho, porque na maioria das vezes o filho se torna aquilo que o pai e a mãe é com ele, aquilo que o pai e a mãe apresenta, sabe? Mas é muito. A luz ainda não voltou. O bom é que eu tenho dados móveis no meu celular que eu coloco, porque quando eu estou no meu trabalho, como lá não tem Wi-Fi, se eu tenho os meus dados móveis, eu consigo ver alguma coisa na internet, que eu estou sempre postando alguma coisa, então vou ver se tem algum comentário, alguma coisinha. E falando sobre outra coisa, esses dias eu estou começando a ler, já comecei a ler, né? Estou no processo de leitura, um livro didático de geografia e tá muito interessante. Eu estou aprendendo, eu peguei o livro, o livro 1 do ensino médio, e é tipo assim, desde o começo do que é a geografia até coisas mais complexas, e eu tô nas primeiras páginas, estou amando, porque é tipo assim, um conteúdo, não é que é fácil, claro que tem as suas dificuldades, mas o jeito que a pessoa escreveu o livro é didático, você consegue compreender, entender, são palavras fáceis e ele vai explicando com o tempo as coisas, o que significa, vai dando exemplos e é muito bom. Eu decidi começar a leitura por livros de geografia porque eu não sei, tava com vontade e fazia muito tempo que eu não consumia nenhum conteúdo da geografia e aí eu decidi, mas tem que ler também livros de português para melhorar a gramática, melhorar a questão de escrever, de saber o momento certo de colocar o ponto, de colocar vírgula, de colocar parênteses, que é muito, muito importante. Isso você pode pensar que não é importante, mas é importante em qualquer momento da sua vida. Na escola, na faculdade, no trabalho, você vai sempre precisar saber escrever corretamente, saber colocar ponto, saber colocar vírgula, saber o momento de parar. Então, assim, é importante. Então, é importante, mesmo que você não precisar aprender tudo e se tornar um estudioso magnífico e no largo dos livros. Mas o básico, sabe? Saber escrever, saber interpretar um texto, saber o básico de matemática. Também tenho muita dificuldade em matemática. Até porque lá no meu ensino fundamental, ensino médio, eu sempre tive dificuldade em matemática e não consegui superar essas dificuldades. E também não procurei superar essas dificuldades. Então eu vou começar do básico, as contas básicas de mais, de menos, de dividir. Conta de dividir eu tenho muito problema, ainda tenho dificuldade em algumas, ainda mais quando é número de 3, sabe? Então, o básico que você vai conseguir utilizar, você vai precisar utilizar no seu dia a dia, você tem que aprender. Voltando a falar sobre casos criminais, também tem livros que falam sobre esses casos e também tem livros de terror. Eu não sei, eu nunca li um livro desse de casos criminais ou de histórias de terror. Eu não sei se tem a mesma atenção que um filme ou um documentário,
Mas seria bastante interessante. Inclusive, coloca nos comentários se vocês já leram algum livro de filme de terror, de algum caso de terror, ou então eu ia falar algum livro ou documentário, ou então algum livro que conte algum caso criminal. Tem esse tal de Ulysses Campbell, que ele é escritor. Se eu não me engano, ele é escritor, jornalista, deve ter mais coisa aí, mas só que eu não me lembro. E ele escreveu alguns livros que ficaram bem famosos, que eu tenho até interesse em ler algum dia, que é o livro da Suzanne von Richthofen, tem da Elise Matsunaga, tem também da mais conhecida ultimamente, a Flor de Lis, que é um caso assim, né, super chocante, sabe? É, quando você quer, você consegue mascarar e mostrar somente aquilo que você deseja. Igual, é assim, eu não posso falar muito, porque nem vi muito sobre o caso, vi pouco. Mas é engraçado que se você quiser, você pode passar, igual ela, passar essa imagem de boa moça, de família boa, de família cristã, de família que segue somente os princípios de Deus. E por trás não é nada disso que acontece. Por trás você não tem nada de boa moça, por trás você comete atrocidades, por trás você segue tudo menos a palavra de Deus. Então, assim, é muito interessante. Ainda mais quando você tem redes sociais. Nas redes sociais você pode criar a personalidade que você quiser e se mostrar da forma que você quiser, que as pessoas vão acreditar. Dependendo do quão dissimulado você é, você consegue mostrar e por trás fazer outras coisas. E deve ter muita gente que age dessa forma. Na internet mostra uma coisa e por trás é outra completamente diferente. É muito engraçado isso. Hoje, como tá um dia frio e nublado, é muito interessante para assistir filmes, documentários, tudo voltado para esse lado dark, sabe? Porque o clima ajuda, o clima deixa tudo mais propício para você assistir. Eu tava ali rolando por um site que tem muito filme, só que eu tentei procurar e não encontrei nada que me agradasse, tá vendo? Eu falo que eu até tento encontrar alguma coisa bacana para assistir nesse lado dark, mas só que até agora eu não encontrei nada. E eu tô olhando aqui, a luz não voltou. Não voltou. Mas é isso, deixa o likezinho, se inscreve no canal e comenta bastante se vocês gostam de assistir conteúdo dark. É, já são mais ou menos umas 13, 14 horas, alguma coisa assim. Eu não olhei o celular, mas eu só quero que a minha luz volte. E até o próximo vídeo. Tchau!